Olá todo mundo, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como fechar um arquivo ou como preparar um arquivo para enviar para a gráfica para fazer a impressão. Tá? Então nesse caso aqui eu criei uma arte bem simples de um cartão de visitas, coloquei aqui essas réguas, né? Esses pontilhados aqui indicando a sangria, né? Ou seja, uma margem de segurança onde eu não posso colocar o texto aqui, porque na hora da gráfica cortar esse cartão pode ser que ela corte esse texto, então a gente sempre deixa aqui uma margem de segurança, né? Eu posso chegar até essa margem de segurança sem problema, que não vai ser cortado. Então geralmente a gente deixa ali, né? Nesse caso deixei aqui em torno de 3 a 4 milímetros no cartão de visitas, tá? Ok, então eu posso chegar até essa margem aqui que não vai sofrer o risco de ser cortado. Mas enfim, a gente tem dois tipos de arquivo, o arquivo aberto e o arquivo fechado. O arquivo aberto é o arquivo nativo do seu programa de edição. No caso eu estou aqui no CorelDRAW, então o arquivo nativo do Corel é o CDR. Então se eu pedir para salvar o arquivo, ele vai salvar o arquivo no formato, né, CDR, que é o arquivo nativo do CorelDRAW. Tá? O que é um arquivo aberto, esse arquivo nativo? É o arquivo onde eu posso editar as informações, no caso do CorelDRAW, as informações do meu desenho, da minha arte. Ok? Ó. Então está tudo aqui editável, eu posso mudar aqui o telefone, por exemplo, né? Posso editar o texto, as cores, enfim, eu posso editar esse arquivo, assim como um documento do Word você pode editar o texto. Tá? O .doc, por exemplo, é o arquivo aberto do Word. Tá? Então esse é um arquivo aberto. O arquivo fechado, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, é o arquivo onde você não pode editar, né? É um arquivo chamado PostScript, ou seja, é o arquivo gerado após a criação, após a edição. É um arquivo que, né, qualquer pessoa que pegar esse arquivo não vai conseguir editar, né? É mais seguro para quem criou, né? Ele sabe que vai mandar um arquivo e esse arquivo não vai ser alterado. É por isso que hoje em dia, sempre que a gente manda um orçamento, algum tipo de documento que a gente não quer que ninguém mexa, a gente manda em arquivo fechado, ok? O arquivo fechado mais conhecido é o PDF, que daqui a pouco eu vou mostrar como exportar aqui o arquivo do Corel e transformar em PDF. Mas você pode mandar o arquivo do Corel, você pode mandar sua arte para uma gráfica em arquivo aberto. Tá? Ele tem alguns problemas, que é o seguinte: você vai ter que, por exemplo, mandar a fonte que você usou, porque pode ser que o pessoal da gráfica não tenha essa fonte instalada no computador deles e a hora que eles abrir, o arquivo vai solicitar a fonte ou vai trocar essa fonte, vai ser uma fonte diferente. Então a gente teria que mandar essa fonte se a gente quisesse mandar para a gráfica o arquivo CDR, o arquivo aberto. Tá? Uma forma de não precisar mandar a fonte é transformar essa fonte em um desenho. A gente seleciona, né, o texto, vai aqui em Arrange ou Organizar, acho que é em português, e seleciona aqui, ó, Converter para curvas. Ele vai converter esse texto em desenho, não é mais um texto editável, agora ele é um desenho. Tá? Ou você seleciona o texto e aperta o atalho Ctrl Q. Ele já converte automaticamente. Então veja aqui, ó, Converter to curves, atalho Ctrl Q. Agora eu não tenho mais texto na minha arte, né? Eu só tenho o texto no formato de curvas, então não precisaria mais mandar a fonte para a gráfica. É só salvar esse arquivo em CDR mesmo e enviar para a gráfica. A outra questão aqui para enviar o arquivo para a gráfica é que sempre as cores que a gente usa, tá? Vou pegar aqui uma cor qualquer, a paleta normal de cores do Corel já é no formato CMYK. Pode ver aqui que ele tem o ciano, o magenta, o yellow e o black, né? O preto. Então as cores já estão no sistema CMYK, que são as cores que as impressoras usam lá para imprimir. Elas têm um toner, né? Vamos dizer assim, para cada cor. Então a gente já tem que mandar no formato CMYK. Tá? Existe o formato RGB, existe o formato CMYK, as cores Pantone, mas não vem ao caso aqui agora.
Ok? Então eu tenho um arquivo aqui, está nas cores CMYK, não tem mais texto, né? Foi convertido em curva, é só eu salvar e enviar. Algumas gráficas pedem que a gente mande, por exemplo, o arquivo no formato JPG, o formato de uma imagem, ou JPG, né? Então eu posso exportar, eu venho aqui em File, Export, ou Ctrl E, né? Tem um atalho aqui, e exporto esse arquivo no formato JPG, tá? Tem uma série de arquivos aqui que a gente pode exportar, né? Por exemplo, o PDF, que é o arquivo fechado, o EPS, outro tipo de arquivo fechado, né? O PNG é outro tipo de imagem, tá? Algumas gráficas pedem PNG porque ele não perde resolução. O JPEG ele é uma forma de comprimir a imagem, perde um pouquinho de resolução se a gente, dependendo da configuração que a gente usa. Mas eu vou usar aqui JPEG, né? Vou dar um nome para o arquivo, ó, arquivo gráfica, e vou clicar em Export. Ele vai abrir uma outra janela para eu definir as configurações de exportação do meu arquivo. Então aqui, ó, modo de cores CMYK, tá? Tem outros modos, escala de cinza, RGB e CMYK. Eu vou usar o CMYK, que é usado pela impressora da gráfica, pela máquina. E aqui tem a qualidade, ó, você pode deixá-la com 100%. Ok? E aqui embaixo a resolução. Tá? Um cartão de visitas, por exemplo, uma média que a gente manda de resolução é de 300 pixels, né? Então você pode perguntar para a gráfica qual é a média de resolução ali que eles usam. Ok? Geralmente 300 pixels é uma resolução bem boa. Dou um ok e pronto, o arquivo foi exportado, né? Vou buscar aqui, eu exportei para a área de trabalho. Está aqui o arquivo em JPG da gráfica. Ok? Então, essa é a primeira forma de mandar um arquivo. O JPG corresponderia a um arquivo fechado, porque não é possível editá-lo mais. Ok? A outra forma de mandar o arquivo para a gráfica é mandar em PDF, né? Então eu posso exportar aqui, eu tenho um ícone de atalho para exportação, e eu escolho aqui PDF e clico em exportar. Tá? Ele vai abrir algumas configurações. As configurações são algumas configurações padrões mesmo, a não ser que você queira fazer algum tipo de alteração. Por exemplo, deixar aqui a máxima qualidade aqui do JPEG, né? Esse tipo de coisa a gráfica vai te falar se você tiver que mudar alguma coisa, mas geralmente não, né? Você só exporta, dá um OK, e ele vai gerar ali para você um arquivo PDF. Tá aqui o arquivo PDF, que é um arquivo fechado, ok? É um arquivo fechado, tá? Então não é possível editá-lo. Mas a vantagem do PDF é que ele salva as informações como se fosse um vetor, ou seja, eu não perco qualidade. Eu posso aproximar o tanto que eu quiser, que eu não perco qualidade, diferente de um JPEG, né? Se eu aproximar muito desse JPEG, veja lá, ele já perde um pouco ali a qualidade, fica esse serrilhado aqui. Ok? E a última forma que eu quero mostrar aqui para vocês de fechar um arquivo em Corel é pelo menu Arquivo, Coletar para saída, né? Collect for Output. Né? Se eu clicar aqui, ele vai pegar todos os arquivos que estão associados ao meu arquivo de edição. Deixa eu cancelar e vou dar Ctrl Z aqui para voltar o texto como forma de texto mesmo. E vou pedir agora de novo para ele coletar para a saída. Então automaticamente vai coletar todos os arquivos associados ao documento. Dou um Next, tá? Ele vai incluir um arquivo PDF e eu posso incluir o arquivo nativo, né, o CDR, na versão do Corel que eu quiser. Às vezes, para quem você vai mandar lá, o cara não tem a última versão, você manda lá, por exemplo, uma versão anterior. Vai incluir os dois arquivos. Next vai incluir a fonte que eu usei e algumas informações de cores do sistema de cores ali que eu usei. Ok? Vou pedir para salvar lá na minha área de trabalho. Tá? Posso pedir inclusive para ele já
compactar o arquivo, vira um arquivo só zipado com tudo dentro, mas eu não vou colocar essa opção, só vou pedir aqui para ele, next, para ele gerar todos os arquivos. Ele está dizendo que já existe um arquivo PDF, eu vou mandar substituir todos, tá ok? E aí ele gerou, aqui na minha área de trabalho, todos esses arquivos aqui, ó. Um arquivo do Corel, tá? Um arquivo PDF, que é o que ele substituiu, né? Uma imagem aqui, né? Essa imagem na verdade já tinha, ele não gerou agora. Algumas informações do trabalho, tá? Algumas informações aqui do trabalho, de cores, de resolução, tal, né? Mais de cores aqui, né? Versão, tal. Informações das fontes utilizadas, a fonte que eu utilizei, tá? E o arquivo em Corel, tá? Esse daqui era o arquivo original. Então foram esses os arquivos que ele gerou ali pra gente, ok? Então é assim que a gente fecha um arquivo para mandar para a gráfica, tá aqui o PDF. Até mais, gente.